Não vai botar? Simbora! Simbora, simbora, nosso Café Casal, nosso pilar de espiritualidade. Estamos aqui novamente para mais um domingo, onde a gente vai falar sobre um pouquinho sobre espiritualidade. Não é, meu amor? Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde. Simbora nós para mais um Café com Casal. Para você que está chegando aqui. Oi, querida. Para você que está chegando aqui. Hoje, aos domingos, normalmente a gente faz nosso Café com Casal. Mas esse papo aqui só vai ficar por uma semana, no máximo. Porque a gente tem um canal no YouTube. Qual é o nome? Prendeu aqui. Álvaro e Kelly, Café Casal Sistêmico. Exato. Aos domingos, já tem quase, vai fazer 2 anos que domingo a gente está aqui para falar de espiritualidade. Essa página não é apenas sobre os animais, não é só sobre eles. É também sobre eles, mas é sobre a vida, sobre a expansão, sobre uma vida mais plena, sobre mundo sistêmico, principalmente mundo sistêmico. Simbora nós? Simbora nós. A gente lê 2 livros. Vida Feliz, do Divaldo pela Joana. E... o canal do YouTube. Sim, tá bonito lá. E o Socorro e Solução do Zé Carlos de Luca. Isso, a gente já tá terminando o livro já. Hoje vai ser sobre tristeza, dissolvendo a tristeza. E aí, tristeza faz parte ou não da jornada da vida? Vamos lá, amor, começa. Que o texto é longo e vambora. Não apareceu ainda lá, não? Já apareceu, mas é um safado. Tô clicando aqui. Deixa, amor, espera. Entra. Deixa eu enviar para as pessoas que sempre estão aqui com a gente, que vira e mexe entram aqui. Porque às vezes as pessoas não recebem a nossa notificação. E aí eu estou enviando para os queridos de plantão. Hoje a gente vai falar sobre tristeza e ofensas até, quando a gente é ofendido. E aí? O que você faz? O que você faz quando você é ofendido? Né? Quando as pessoas vêm e falam coisa para vocês. A gente vai começar pela Joana. Né? Vamos lá. Joana de Ângeles, lá do Divaldo. Desculpa, sinceramente, a ignorância dominante. É esse aí? É. Não espere justificação do outro, o teu ofensor. Desculpe sinceramente a ignorância dominante. Não espere justificação do outro, do teu ofensor. Se o outro me ofendeu, aonde está a ofensa que você sentiu? Está dentro de você ou está no outro que te fez a ofensa? E no mundo sistêmico, é bem interessante quando a gente fala sobre, na visão sistêmica, quando o outro, a gente vê que o outro faz algumas coisas que não é tão legal com a gente olha além, né? Por que aquela pessoa, quantas vezes você faz esse exercício? Claro. Por que aquela pessoa está agindo daquela forma? O mundo sistêmico nos faz ampliar a vida. Isso não quer dizer que a gente não tenha responsabilidade. É autorresponsabilidade, porque a cada movimento uma consequência. E aí quando a gente vai para esse lado mais espiritual, causa e efeito. Não tem jeito. Toda ação gera uma reação. Mas que reação é essa também do que eu sofri? Qual vai ser a minha reação? Segundo a Joana, ela traz desculpa, né? A ignorância do ofensor. Continua lá. A gente hoje conversou muito sobre esse assunto. É fácil? Não, nem um pouco. Não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil, o corpo vai sentir, vai ter raiva, vai ter tristeza, mas depois que você centra ou silencia, quando eu quero reagir, tá aqui, né, falando aqui comigo. Quando eu quero reagir, qual é a parte minha que quer reagir? Tem isso. Então, assim, cada caso é um caso, mas é sempre bom a tal do copo d'água, né? Beba a tal da água, a água da paz, segundo Chico, né? Vamos lá, continua. Supera os ingredientes indigestos da agressão.
dele e mantém-te bem, Aham. buscando esquecer de fato a ocorrência má. Quem guarda mágoas intoxica-se com os miasmas que elas exalam. Gente, olha o que ela traz. Quando você guarda o rancor, quando você guarda a tristeza, a mágoa, a única pessoa que é prejudicada no corpo, porque muitos de nós... Bom dia, meu amor. Olha quem chegou aqui. Bom dia. Dá beijinho, dá beijinho. Adoro aparecer Meu aqui. xixu. A única pessoa que vai ter as consequências no corpo somos nós. Porque a gente vai ter as rinites, as ites, a gastrite, a hepatite, a sei lá o que ite, a garganta inflamada, as enxaquecas, as dores musculares. Bom dia, Bea! Ora somos ofensores, ora somos ofendidos. Justamente. Isso. Por isso, perdoar é sempre necessário. Sim, durante hoje, toda a conversa aqui, até dissolvendo a tristeza, a gente vai muito para esse lugar hoje. O quanto também eu faço algo que o outro vai se sentir ofendido. E às vezes fazemos movimentos que realmente não é intenção. Tem uns que vão ter mais a intenção porque tem algo dentro. Aí me fez lembrar o triângulo de Karpman, onde tem a vítima, o agressor e o salvador. Então, enquanto a gente estiver nesse lugar, triangulando... E muitas das vezes a gente sempre acha que a gente não é o ofensor. Muitas das vezes a gente não se coloca, a gente sempre se coloca no lugar da vítima. A gente, muitas das vezes, o ofensor, ele não sabe que está ofendendo. Não todas as vezes. Mas, às vezes nos coloquemos um pouco mais nesse lugar, que a gente não pensa nisso. A gente, tipo assim, poxa, será mesmo que eu ofendi aquela pessoa? Sim. Então, nesse triângulozinho aí, a gente tá sempre em algum lugar. E tem que tomar muito cuidado, porque a gente já leu, né, algumas vezes, e se a gente lê também obras do Chico, o tal de falar a verdade. Que eu preciso falar umas verdades pro outro. A gente precisa tomar muito cuidado com essas verdades, né? Que verdades? Do ponto de vista de quem? Verdades para quem? E também como falar. E isso é um treino nosso, da humanidade, de todos nós. E foi muito lindo isso que ela trouxe, que quem guarda as mágoas vai se intoxicar com os miasmas que elas exalam. Olha que loucura! E aí a gente vê o que a gente sente no corpo quando a gente se sente agredido pelo que o outro fez. Continua, amor. O agressor está muito desequilibrado e necessita da medicação da bondade para recuperar-se. Perdeu a lucidez e por isso agride. Concede-lhe a oportunidade que ele não te dá. Nossa, isso aqui é difícil. E aí? Você concede a oportunidade de perdoar o seu ofensor? No momento não. Não agora. Deixa eu respirar. Cada caso é cada caso, cada pessoa é cada pessoa. Mas a gente conversou sobre isso. Se a pessoa também me ofendeu, eu permiti. Quem é essa pessoa também que está no meu hall de amizades? Gente, todo mundo se aproxima porque tem ressonância. Você, né, a gente vai ressoar com quem é muito parecido comigo, que vai ter um campo muito parecido comigo, jeito muito parecido, ou até o que eu preciso aprender com o outro. O que eu vejo no outro incomoda em mim. E isso vai até para os animais também. Os animais que estão na nossa casa ressoam com a gente também. É óbvio que vai ter os neurônios espelho, lógico que vai ter outros movimentos ocultos ali naquela dinâmica familiar. Não é sobre o comportamento,
Não é sobre o comportamento, é sobre o que tem oculto e por trás de todo o movimento. Olha, muito legal isso, a permissão. Quando você permite que a ofensa venha, né? Você tem que, né? Quando você permite que o outro... Justamente. Se a ofensa chegou até você, porque você também permitiu isso, né? Exato. Seja por sintonia, seja por não dizer o não, seja por vários outros motivos, certo? Que a gente vai se decepcionar. E outra coisa, quando eu me decepciono com o outro, eu tenho uma expectativa em relação ao outro. O mundo sistêmico traz muito que a gente não tem que ter expectativa. Quem fica... Exato. Mesmo quem fica na expectativa, gente, quem é? É o nosso modo criança. E aí a Paty trouxe assim, permitimos sempre, mesmo que inconscientemente, todo movimento nosso da jornada da vida, a grande maioria é dessa forma inconsciente. E aí quando a gente está mais acordadinha de vez em quando, aí a gente tem mais clareza das nossas ações. Sigamos? E até de quem somos. Porque não somos essa dor, não somos só... A gente fica muito focado que a gente é a sombra. Não somos só isso, somos isso também. É sempre mais confortável a posição de quem é generoso. Isso é lindo. Olha isso. Se você tem generosidade, isso é muito mais confortável. Gente, se você é boazinha, você é aquela que gosta de doar, você é aquela que gosta de salvar, é muito mais confortável. E isso vem do sistema, isso vem da criança. E isso mostra esse lado que a Joana falou. Termina essa frase. Melhor que sejas tu o doador, significando que já conseguiste o que ao teu próximo falta. Quando eu dou, eu tô aonde? Eu sou a doadora, eu não preciso de ajuda. Toma aqui, ó, eu tenho. Porque quem precisa é você. Quando a gente está muito nesse lugar da salvadora, da boazinha, a gente está no lugar de arrogante. No mundo sistêmico, a gente usa muito essa expressão. Da arrogância, do arrogar, eu sei o que você precisa. Entende isso, gente? E esse lugar... Eu não preciso de ajuda. Não me falta nada. Mas será? E aí? Será que não me falta? E aí? Eu nos meus atendimentos sistêmicos, eu falo, né? Toda boazinha, elas são muito perigosas. Toda salvadora, elas são muito perigosas. Porque tem muita... porque tem muita raiva por trás. É muito fácil ser doador, gente. É muito fácil dizer, olha, eu estou ajudando o outro. Sabe por quê? Porque o outro precisa e eu não preciso. Não é verdade? O outro sempre está precisando, mas eu não estou precisando de nada. Nunca. Nunca. Nem preciso de ajuda. Pode deixar que eu pego as sacolas. Quantas vezes alguém vem te ajudar e você fala assim, não precisa, obrigada. Que lado nosso é esse, onde aprendeu essa sobrevivência? Eu dou conta da minha vida sozinha. Isso aí são as mulheres rígidas, as mulheres que precisaram crescer muito rápido e tomar conta da vida delas. Aí elas chegam adultas nesse lugar de salvar todo mundo. O que tem por trás? Principalmente o planeta, os animais. Teve uma pessoa que deixou na minha postagem sobre esse lance, né, o amor. Um amor enorme. Que amor é esse, meus amores? Mas o amor é tão forte que eu esqueço de mim. Que amor é esse que eu esqueço de mim? Se estamos vivendo uma experiência humana, é porque precisamos. Exato. Eu tenho falado todo dia para mim, gente, é só uma experiência. E como eu estou vivendo essa experiência? Como estamos vivendo? Entender que nada vem a mim à toa. Exato. Ou é aprendizado, ou é expiação. E que todos os nossos movimentos precisam ser vistos, precisam ser olhados do que tem por trás daqueles movimentos.
Por que que eu estou fazendo aquilo? Nem é por quê. A gente traz para quê. Para que eu estou fazendo isso? E no mundo sistêmico, para quê e para quem também, né? Vamos lá. Vamos lá, segundo livro. Socorro de Ilustração, do Zé Carlos de Luca. Dissolvendo a tristeza. Como fazer isso, né, gente? Como dissolver a tristeza? Às vezes, a vida, o sofrimento, as injustiças são maiores do que nós. Mas, se acreditarmos numa luz que mora lá no fundo, dentro da gente, voltamos a sonhar. Herbert de Souza, Betinho. A gente tem que manter a esperança, né? De que não só de tristezas vivemos a vida. Porque O há sempre uma nova manhã, a luz um novo do seu dia para ser quarto. vivido. E aquela tristezazinha é passageira. Não é, amor? O quê? A tristeza é passageira. A tristeza é passageira? Tem que ser, né? Senão a gente vai para que lugar? Se a tristeza não for passageira e eu fico lá no buraco, se eu fico muito tempo no buraco, essa tristeza vai nos levar para depressão, né? Várias outras coisas. Ansiedade, burnout, enfim. Todas se essas eu doenças novas que a gente tem. E eu acho que, tipo assim, as facilidades da vida são tão grandes hoje, né? A gente tem muito mais facilidades do que os nossos antepassados. E com esse grande número de facilidades, vem também outras doenças que a gente não tinha antes, porque a gente se preocupava muito mais com o básico, e agora que a gente já tem essa sobrevivência, o que a gente é agora? Continua sobrevivendo. A gente já arrumou outra desculpa. A gente continua sobrevivendo. A grande maioria está vivo ou morto. Vivo, doente. Continuamos sobrevivendo. Sendo que agora é de outra perspectiva. Uhum. Antes, talvez, a gente... Talvez, gente. Muito talvez. Aqui são reflexões. Sim. Nesse lugar, né, de mais saudáveis. Não tinha tempo. No tempo, quero dizer. Não tinha recursos. Na verdade, tem muitas outras coisas. E fora a própria evolução. Dependendo da época que a gente viveu... Ai, o que houve aqui? Sujou ali por causa do livrinho. Dependendo da época que a gente viveu, a gente vivia coletando coisas. Aí depois veio a agricultura. Aí a gente viveu plantando coisas. Sapiens, né? Você está falando Sapiens do livro. Aí depois de um tempo, veio o braçal, né? Aí depois as máquinas vieram. Revolução industrial. E hoje, o que a gente faz com a nossa vida? Onde a gente tem mais tempo, teoricamente, era pra gente ter mais tempo pra nós. Pra nós. Não é? E aí a gente arruma mais problema. A gente arruma mais problema. Por quê? E aí o que vem pra mim, né? O nosso ego. Enquanto continuamos no materialismo, enquanto a gente não entende quem somos, enquanto a gente não busca acessar a nossa unidade. É aquilo, né? Cada vez mais vai haver mais facilidades. Cada vez mais vai haver mais facilidades. E isso traz pra gente o quanto mais a gente vai precisar olhar para dentro. Sabe? O quanto a gente vai precisar olhar o que acontece dentro da gente. Porque a gente vai não precisar mais fazer muitas coisas. Tipo, deslocamento, sabe? Daqui a pouco vão vir carros que a gente não vai precisar mais dirigir. O que a gente vai fazer dentro do carro enquanto a gente não precisa dirigir? Mas a gente precisa se deslocar ainda. Que loucura, gente. Daqui a pouco vai ter robô dentro da nossa casa fazendo as tarefas domésticas. E a gente vai fazer o quê? E a gente vai fazer o quê? Estão vindo mais facilidades. Enquanto a gente não acessa ou esse divino entende que é sobre nós, o Bert já trazia isso. Eu ouvi uma palestra do Deepak Chopra e
adoecemos porque uma das 4, 5... Eu vou fazer um carrossel sobre isso. O primeiro é essa unidade. Enquanto eu acho que é só sobre a Kelly, desse lugar egóico, individualista, enquanto não, é o tal do nós, todos nós somos um. Enquanto eu não acesso de verdade esse lugar que não é só sobre a Kelly, o mundo sistêmico já traz isso. Porque não é só sobre a Kelly. É Kelly numa experiência humana, mas lotada de informações do sistema dela. Isso se eu trago o sistema do nosso da ancestralidade, e aí Jung já traz do inconsciente coletivo, e aí tem a consciência arcaica também, lá do Bert, que é uma outra coisa. E ainda tem para quem olha os registros passados. Então, assim, não é só sobre uma pessoa. Não. Há uma necessidade imensa. Daqui para frente, autoconhecimento. Sim, sem dúvida. Sem nós não nos conhecermos, mais doentes ficaremos. Exato. Sempre foi uma necessidade, mas agora é nítido. Sim. Nada tá lá fora. Antigamente, gente, talvez há 10 anos atrás, eu nunca ia conseguir compreender. As respostas estão dentro. As respostas estão dentro. Tá tudo dentro de você. Caramba! Hoje, tudo que eu quero saber, eu sei que tá dentro de mim. Quinta-feira, quarta-feira, isso, entre terça e quarta, eu queria tomar uma decisão. E eu fiquei com essa coisa na minha nuvem, porque eu queria a resposta. Mas ninguém ia me dar a resposta. Só eu poderia me dar a resposta. Era uma outra formação. E estava na minha cabeça. Eu falei, eu quero que venha a resposta. Da onde? Para que isso? E aí eu fiz as minhas meditações. Ao dormir, meu mentor espiritual. E aí peço ajuda, que venha clareza para outro dia. Gente, quinta-feira, de manhã, eu já estava numa das minhas meditações de manhã. E eu vim escrevendo e escrevi exatamente as respostas. A resposta real do caminho que eu tinha que fazer. E logo depois eu fui para terapia, porque isso foi 7 horas da manhã. Quando foi 9 horas foi a minha terapia. E aí eu fui conversar com ela e falei assim, eu vou te falar uma coisa, mas eu já tenho a resposta. A resposta está anotada. Tá? Um texto enorme. E aí depois ela até perguntou assim, você tem certeza que você precisaria disso? Mas eu precisei respirar, porque quem está nesse lugar é o ego. É a mulher do mais curso, do mais, da fazedora, e que a tal do eu não sou boa o suficiente. Eu preciso ser atendida com tudo que eu quero agora. Eu preciso fazer. E esse lugar vai levar à tristeza no final das contas. Vamos lá dissolver isso. Uma pequena história agora. O velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse a mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse. Qual o gosto? Perguntou o mestre. Ruim, disse o jovem. E pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse junto com ele ao lago. Os dois caminharam em silêncio e quando chegaram, o mestre mandou que o jovem jogasse o sal no lago. O jovem fez como o mestre mandou. Logo após, o velho disse, beba um pouco dessa água. O jovem assim procedeu e enquanto a água escorria pelo queixo, o mestre perguntou, qual é o gosto? Bom, o jovem respondeu sem pestanejar. Você sente o gosto do sal? Indagou o mestre. Não, disse o jovem. O mestre então sentou-se ao lado do jovem, pegou a sua mão e disse, a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo o que está à sua volta e dar mais valor ao que você tem em detrimento do que perdeu.
Em outras palavras, é deixar de ser copo para tornar-se um lago. Explica. Então, o mestre pediu ao jovem que colocasse uma mão cheia de sal num copo e pediu para ele beber a água que estava no copo. É lógico que o gosto foi ruim. Concentrado, né? Concentrado. Era aqueles água salgada do mar. Isso aí, justamente. E depois ele pediu para pegar essa mesma mão com sal e jogar-se num lago. E pediu para beber a água que estava no lago. Realmente, o sabor da água do lago foi muito melhor Foi dissolvida no lago. do que ele bebeu. Então, Não tinha nem gosto de provavelmente não, nem sal. sal. Então, ele pediu para você dar mais atenção ao que você tem do que aquela dor que você sentiu. Então, muitas das vezes a gente perdeu algo, mas olha o quanto você tem, o quanto você já recebeu. É isso, ele quer que a gente olhe de um lado maior, Positivo. né? Ele pede para você ver a dor é uma coisa pequena. Você já tem tantos presentes, você já ganhou tanto. Não ficar focado naquela dor. Isso aí. Porque se eu fico focada na dor, ela fica concentrada. Que é Isso para aí. eu dissolver essa Expandir. dor, expandir e olhar as coisas boas que a gente tem na vida. Isso é fácil? Não. Precisa de muito processo de autoconhecimento. Primeiro eu vou ter que deixar essa dor. A gente conversou sobre isso daqui, né? Ah, Primeiro eu preciso deixar essa dor agir em mim. Gente, a dor a gente vai sentir no corpo. Vai vir para o cérebro, que vai se juntar aos nossos neurotransmissores, e o corpo vai sentir a dor da tristeza, da raiva, né? Das emoções primárias. O lance é o que eu faço com tudo isso? Para onde eu coloco tudo isso? Eu deixo ela agir em mim durante tanto tempo? Tem pessoas que querem ficar contando a mesma história a uma vida inteira. Sabe, foi a minha mãe que fez isso daqui comigo, foi não sei o que fez aqui comigo, mas que eu caí no buraco e ninguém me pegou do buraco e eu fiquei lá por muito Muro tempo. das lamentações. Tem gente que fica nesse passado Ai. por muitos anos. E se eu fico nesse mundo de passado, como é que é o nosso corpo e como que é a nossa vida? É sobre isso. Ter uma visão ampla. A dor existe, mas o sofrimento é uma escolha. E esse tal desse sofrimento é uma escolha, para muitos, não olha para isso ainda. Não olha. Não olha que eu quero viver. Triste faz parte? Lógico, né, Sim, gente? a gente Lógico, não a vive num tristeza mundo- faz parte. Que bom, porque é muito bom chorar. Ele vai falar isso aqui mais na frente, sobre Vamos lá. a utopia de viver Chorar é uma um delícia. mundo perfeito. É. Isso não existe. Não vivemos num mundo perfeito. Aprendemos com essa história a maneira de tratar as tristezas da vida. Aspirar a uma vida sem momentos tristes é uma utopia. Olha isso. Diria eu que seria até um problema. Verdade. Quem vive num mundo em que não há sofrimento, desculpa, isso é uma utopia, isso não existe. Se você está vivendo uma vida sem sofrimento, desculpa. Tem na alguma verdade, coisa sem errada. dor, né? Sem tristeza de vez em quando. Sabe por quê? Porque sempre vai faltar algo pra gente. Não, na verdade, A nossa vida humana é de busca. você, no mínimo, vai te faltar empatia. No mínimo vai No faltar. mínimo. O que aconteceu, né? Não tem como você não olhar, mas o que eu posso fazer com o pessoal do Paraná? E ontem, quando a gente foi deitar, eu tava ventando muito. A única coisa que me veio... Gente, eu não posso fazer muita coisa. O que eu posso fazer é, por favor, ajude a todas as pessoas que estão passando por isso. É uma prece, amor. E aí, antes de dormir... Um pensamento positivo. Exato, que ajude todas as pessoas, que a chuva venha, mas que não tire a casa das pessoas, que não... Sabe? É o máximo. Que ajude os animais... Mas se as pessoas já são ajudadas, esses animais também vão ser ajudados. Que amenize de alguma forma a dor que eles estão sentindo. Então, como né? é que a gente não vai sentir a empatia, né? Uhum. Não vai sentir... Poxa, ver uma cidade destruída, sabendo que isso também pode acontecer comigo, eu não vou ficar lá, eu não tenho condições. Na verdade, é tipo assim, há tristezas na vida. Não tem como dizer que não há. Pessoal e coletiva.
olha aí, existe a tristeza pessoal, da tristeza com o meu parceiro, da tristeza do meu animal doente, da tristeza de alguma coisa que não funcionou, da tristeza do trabalho. Cada um de nós vai ter, na sua roda da vida, vai ter suas pedrinhas. Tipo assim, caramba, isso aqui me faz ficar... mexe comigo. Mexida. Nos relacionamentos, no financeiro, na existência, na espiritualidade, na relação com pai e mãe. Cada um de nós vai ter ali um lugar que vai nos levar para esse lugar da tristeza. Mas e aí? O que a gente faz com isso? Rubens Alves explica. A vida é assim. Se é manhã brilhante o tempo todo, alguma coisa está errada. Tristeza é preciso. A tristeza torna as pessoas mais ternas. Se é crepúsculo, se é nascer do sol o tempo todo, alguma coisa não está bem. A alegria é preciso. A alegria é a chama que dá vontade de viver. Me fez lembrar, olha isso que Rubem Alves trouxe, né? A alegria é a chama que dá vontade de viver. Gente, quando a gente vai para aquelas coisas da frequência, qual é a frequência da criação? Qual é a frequência da criação? Que está acima do amor. Alegria. A alegria. E um dos meus trabalhos, o meu campo é muito da tristeza. E um dos meus trabalhos de autoconhecimento, né, de fluir para a vida, é trazer a alegria. Verdade. Eu preciso trazer muita alegria para minha vida. Porque esse lugar, ó, se eu falo, esse lugar da tristeza é muito forte. Lindo, né? E como é um processo trabalhado numa vida inteira. A gente estava aqui, eu andei fazendo massagem, indo para uma pessoa para fazer massagem. Eu sentia muita dor, muita contração, muito pesado. Eu falei no nosso café com nossa, eu não sinto nada. Melhorou bastante, né? Tá leve. Nossa, eu não tenho dor nenhuma no pescoço, mas não é o Pilates. Eu entrei no Pilates tem uma semana, eu só fui a 3 aulas. Vitórias aqui, hein? Nossa, nem acredito. Então, é isso, fazer exercício, cuidar do corpo, cuidar da saúde. Por mais que a gente vá ao médico, tá tudo bonitinho. Você faz caminhada fácil, mas quando você tá ali bonitinho, regrado com alguém, é outra história, mas é um passo a mais. Cara, eu vou te falar. Eu acho que eu consegui uma vitória. Aí, ó, ele aqui, dias, ó. Hein? Uma vitória, hein? Meu Deus, hein? Caramba, eu nem acredito. Não foi fácil, gente. Foi o ano inteiro, tá? Depois de eu quase, sei lá, acho que eu tô eu voltei a cuidar do meu corpo já tem uns 3 anos, mais ou menos. Eu acho que ela começou a ver que isso, né? Se você, é aquilo, né? Se você quer que o seu parceiro mude você primeiro. Né? Espere, né? Espere. Não fica ali achando, vamos ver. Ele vai olhar, ele vai olhar, ou ela vai olhar no outro e vai assim, realmente, isso faz uma diferença. Isso aí tá fazendo bem, né? Eu não sei quando começou a obra aqui na esquina, né? Na minha esquina, tá tendo, já tá terminando a obra de uma academia. E aí... Não, tem bastante coisa ainda ali pra fazer. E aí, sempre quando eu levo o pequeno na escola, a academia tá aqui na esquina, sei lá, 300 metros. E eu estava esperando a academia ficar pronta, porque eu falei assim, agora eu não vou ter desculpa, porque eu coloco o Bernardo na escola e vou ali fazer o que tiver, né? Musculação, aeróbica, sei lá. Eu ia fazer qualquer coisa. Só que eles dão um centro de treinamento de coisa de musculação lá, né? Não vai ser o meu perfil. É uma coisa mais voltada a musculação, a treinamento atlético. Isso, a treinamento, mais tipo, a galera que pega no pesado, sabe? Aquela galera da fisiculturismo, sabe? Enfim. E aí eu sei que eu preciso estar no lugar para mexer o corpo. Eu sei disso, que eu preciso estar no lugar para mexer o corpo. E aí eu passando para levar o Bernardo, eu vejo um negócio de pilates. Óbvio que eu puxei pelos meus cabelos, falei assim, você vai lá. E aí eu fui.
Gente, na primeira semana é para chegar às 9. Eu cheguei 9h30. Mas foi, amor. Mas é Não importa. isso. Eu vou. Nem que seja os 30 minutinhos para ficar lá. Porque para quem tem resistência, vai ficar com dor de garganta, com dor na coluna, sei lá o quê, vai atrasar, tudo vai acontecer. Esse é um ponto, sabe? Então, para sair desse lugar, do lugar que estamos, ou tristeza, ou medo, do que você quer, a gente precisa saber que as barreiras vão levantar. Coisas vão acontecer para que a gente não faça um movimento. E quando a gente vai para um processo de autoconhecimento, isso é muito claro, isso é muito nítido. As coisas não vão funcionar até a gente dar uma, sabe? Vai. E principalmente se é algo bom para nós. Vamos lá. A tristeza é um sintoma de que alguma coisa boa foi embora da gente. O problema seria se não ficássemos tristes nesses momentos. A tristeza nos ensina a valorizar coisas que tínhamos. E aqui, nem sempre demos o valor merecido. Quantas vezes, né, a gente perde alguma coisa e fala assim, poxa vida, como aquilo me fazia falta. E a gente só deu valor depois que a gente perdeu. Sim. Né? E o quanto a gente precisa e necessita ser grato àquilo que a gente já tem. E esse é um exercício também que tem que ser feito sempre, diariamente. Eu já falei aqui muitas vezes e eu faço com o meu filho já desde cedo. Antes de dormir, a gente faz um pequeno agradecimento e a gente vai rodando, tipo assim, do que aconteceu do final do dia até o início do dia, coisas que aconteceram e a gente é grato. Eu vou fazendo um, ele faz o outro. Eu faço um, ele faz o outro. Até pelo menos encher uma palma da mão. E depois a gente faz a oração. Eu acho que isso é um bom exercício que a gente pode ir fazendo no final do dia, até para a gente se conectar mais com aquela noite tranquila de sono que a gente precisa ter. Santo Agostinho, se eu não me engano, Santo Agostinho, ele traz para todos os dias à noite a gente fazer o check-up. Antes de dormir, para a gente fazer um check-up do que a gente fez naquele dia. E até para nível cerebral, para a gente vir no sentido contrário. O que foi feito durante o dia até a hora que você acordou. Entende? E eu faço muito isso, de como na hora de deitar, o que eu fiz durante o dia. Como foi o dia de hoje. O que foi legal e o que não foi tão legal. A gente está falando aqui sobre dissolver a tristeza e me fez lembrar a gente aqui que trabalha muito com os animais que morrem. A morte. A tristeza vai atuar lá por algum tempo. A morte de um pai, da mãe, a morte, os ciclos, a de um trabalho, e aí vem o luto. Essa tristeza precisa agir em nós, porque fica o vazio. Mais na frente vai ter a história da senhora, que vai elucidar muito isso, né? O quanto a gente precisa, né, estar nesse momento do luto, de tristeza, mas que a gente precisa dar mais valor aos momentos que a gente teve, que foram inúmeros a mais, né? Quantos momentos de felicidade você teve para ter só aquele de tristeza e aquele de tristeza matar todos aqueles outros bons que teve? Mas toda a nossa mudança e todo luto vai existir num determinado período, vai ser individual de cada um, porque cada um de nós vai colocar algo, um significado ali, no pai, na mãe, no cachorro, no trabalho, e são os significados desse objeto. Vamos lá. A tristeza pode também ser uma saudade das coisas boas que passaram por nós, com certeza. Isso é a morte. A tristeza somente se torna um problema quando é duradoura, quando é uma noite que não tem fim. Aí sim, precisa ser tratada, se for o caso, até com o uso de remédios e terapia. Muitas das vezes a gente também não quer dar o braço a torcer.
A gente não quer admitir que está com problema. Não quer admitir que está doente, que a gente precisa de ajuda, né? E, como o Chico já disse, o primeiro passo para a gente reconhecer e ir em direção a estarmos bem é reconhecermos que não estamos, que estamos doentes. Então, o primeiro passo para a cura é reconhecer que está doente. E aqui eu vou fazer um adendo por trabalhar, né, por estar com as pessoas, e nos dias de hoje, a gente precisa tomar muito cuidado com esse lugar doente. Estamos sim humanos adoecidinhos, mas em que aspecto? Somos seres biopsicossocial, relacional, espiritual. Em que aspecto que a gente está doente? O grande lance de hoje, que a gente quer tomar os remédios e dali não se cuidar, não cuidar da alma. Não é só isso que vai resolver o problema. A doença. Então a gente tem muito esse lugar do que eu preciso descobrir, me dar o rótulo para eu justificar o estado que eu estou. Isso não é autorresponsabilidade. E esse lugar, como é que você vai curar a sua alma? Eu já estive no lugar da tristeza generalizada, né, da pequena depressão, se existe isso. E esse lugar é muito cinza. O grande problema é quando você quer ficar nesse lugar. Quer ficar nesse lugar de cama. E aí, nesses casos, é necessário, sim, o remédio, mas é necessário também psicoterapia. E não só de mente e emoções, também espiritual, energética. Hoje, a gente fala muito do quanto precisamos cuidar da nossa alma, do nosso espiritual. O mundo sistêmico olha para a alma. Aonde está? Está lá no fundo. Por que temos a depressão? Para onde olha essa depressão? Para onde olha a ansiedade? Para onde olha a sua alma? É muito profundo. A gente não está aqui no raso, não, gente. Aqui no raso é comportamental. Se eu quero laços de destino, é lá no fundo. Eu li isso, gente, foi muito lindo. Do Bert trazendo, acho que na fonte não precisa perguntar pelo caminho, a fonte não precisa perguntar pelo caminho. A psicoterapia científica, ela é muito válida se eu quero trabalhar problemas do comportamento. Só que ele vai ter até um limite. Laços de destino e movimentos inconscientes não é psicoterapia científica. Não vai te ajudar. E aí a gente precisa aprofundar um pouco mais. E esse é o lugar que a gente trabalha. Vamos lá. Com a história que narramos, aprendemos que tristeza não se tira do peito de uma hora para outra. Ela se dissolve aos poucos. Precisamos colocar a tristeza no lago de todas as coisas boas que já nos ocorreram. Dei este conselho a uma mulher que estava triste pela morte do marido, com quem convivera por 50 anos. Melancólica, fazia 6 meses que se recusava a sair de casa. Perguntei-lhe se ele fora um bom marido, e ela respondeu que tinha sido um homem maravilhoso. Então, falei a ela para que colocasse a sua tristeza no meio dos 50 anos em que ela foi feliz com ele. Que dissolvesse a sua tristeza no meio de todos os dias venturosos que passou ao lado de um homem tão especial. Ela fechou os olhos e em poucos segundos pude ver surgir em seu rosto algumas lágrimas acompanhadas de um leve sorriso. Abaixou a cabeça e me disse. Vamos lá, o que ela disse. De fato, para finalizar, creio que não posso continuar vivendo assim. Eu seria muito ingrata com a vida se me tornasse uma pessoa triste diante de toda a felicidade que desfrutei ao lado do meu marido. Eu fui muito amada. E sei que, de algum lugar que Deus reservou aos homens bons, meu companheiro continua me amando e me vendo. E eu não posso entristecê-lo com a minha tristeza. Acho que já chorei o bastante. Doravante, embora eterna saudosa, quero me lembrar um a um de todos os momentos lindos que passamos juntos, pois desejo que ele continue me amando e me esperando para o dia do nosso reencontro.
Ela tinha um brilho especial nos olhos. Pude perceber que a tristeza estava de partida, enquanto os meus olhos se encheram de lágrima como vidas. Então, tipo assim, a gente precisa resignificar esse luto, né? Essa morte. Essa morte. É como não lembrar, né? Todo mundo aqui tem uma experiência de morte, de luto. Eu tenho certeza absoluta. E se a gente ficou triste com aquele momento, precisa ressignificar. Precisa. E como não trazer, né? Meu pai morreu de Covid. Eu tenho certeza que naqueles primeiros momentos, até os primeiros anos, eu fiquei muito triste com isso. E resignificar isso é lembrar dos momentos felizes que eu tive com ele, né? Quantos momentos maravilhosos nós tivemos. O momento que eu abracei ele e minha mãe, que eu agradeci a vida que eu tive com ele, isso foi muito positivo para mim. Eu acho que eu preciso constelar o luto do meu sogro. Bom dia, querida. E resignificar isso é trazer esses momentos gostosos. O momento que ele soltou pipa comigo quando eu era jovem, que ele jogou bola comigo, sabe? Momentos felizes. Caminhar na floresta, que a gente caminhava na Floresta da Tijuca, sabe? Aqueles momentos de ir pra praia, sabe? Que ele trazia a gente em Camboinhas, que a gente ia pra Praia Seca. Olha quantos momentos felizes eu tive. E é nisso que a gente tem que se focar. Nos momentos bons, nos momentos que a gente teve de esperança. É isso. O pai é dele e eu que assim. A parte de honrar quem já se foi. Exatamente isso. Vivendo. Chorei muito semana passada. Tive que lembrar dos momentos lindos para prosseguir honrando assim a vida do meu pai, que meu pai me deu. É um processo diário. Isso aí. A Lizzie tá no luto ainda. Tem pouco tempo e foi finado semana passada. Então, e aí fica essa tristeza, esse sentimento, mas não é um sentimento de dor. É a saudade, mas é aquela saudade de vamos viver. Isso aí, chorar, o que a Lizzie trouxe, chorar e deixar isso agir em nós, gente. Chorar vai fazer parte. Foi em 2020, né? 2021, em janeiro de 2021. Nós estamos em 2025. Já vai fazer 4 anos. Foi quando eu adoeci. Foi exatamente quando eu adoeci. Então, vamos ressignificar a dor. Exato. É isso. Vamos ressignificar e viver. Principalmente quando a gente fala dos nossos ancestrais, que foi o que acabou trazendo aqui para o nosso campo. O marido. E aí, quando ali me lembrou da minha sogra tinha 50 anos, né? Com o seu Antônio. Então imagina a dor dessa senhora, dessa mulher, e tá lá vivendo a vida dela do jeito, da melhor forma que ela consegue. Vamos lá? Vamos finalizar aqui. Vamos finalizar. Obrigado. Eu sinto muita saudade da minha, faz 6 meses que a minha partiu. Paty também tá no luto, verdade, a Paty tá no luto também. E vira e mexe, gente, vai vir essa tristeza. Mas não é a tristeza... Por assim dizer, é a saudade. É a saudade. Então é a tristeza da saudade. Não naquele lugar onde eu quero ficar aqui presa. Por favor, da dor, né? Porque você me deixou? Porque você fez isso comigo? Mas deixar isso agir e depois levantar. Tá, amor? Ali, às vezes, a tristeza também pode ser uma saudade das coisas boas que passaram por nós. Exato, que é isso aqui que a gente está sentindo agora. Esses nossos... Esse momento traz muitas reflexões. Uma delas também vamos aprender a viver a vida, né? O quanto a gente, se houver uns momentos bons, é porque a gente fez também esses momentos bons, né? Então, puxa, vamos nos esforçar para viver mais momentos bons. Exato, né? Vamos nos esforçar para viver mais momentos gostosos. É o que a gente fala, a Paty até colocou sobre a experiência, né? A experiência, como a gente está vivendo a experiência de hoje?
É sobre isso. Como você está fazendo com seu marido, com quem está do seu lado, seu com um filho, amigo, com enfim. seu filho, com seus pais. Gente, o que realmente importa, sabe? Nesse monte de tecnologia e de informação, o que importa hoje, cada vez a gente precisa trazer para esse lugar. E hoje, mais do que nunca, esse lugar de alma, esse lugar espiritual. Eu não sei onde eu olhei, eu até mandei para minha amiga Claudinha, que é do yoga. A gente está voltando para o lugar dessa galera lá dos budistas, dos yogis. Por quê? Porque estamos necessitando nos conectar com o divino. Sabe? Com esse lugar sagrado que existe em nós. É só nesse lugar que tudo vai ser mais gostoso. E cada vez mais, eu vendo a palestra do Deepak Chopra, o que ele traz? Esse lugar da necessidade da gente se conectar. O que os animais trazem pra gente? Esse lugar da presença, do agora, do que importa. O dinheiro é muito bom, o sucesso é muito bom, mas quem somos nós com ele? O que vamos fazer com eles? Vai ser só para o meu bel prazer? Ou vai ser para o meu bel prazer e também vai contribuir com o outro? É sobre isso. Vamos lá. Vamos finalizar aqui, sempre com gratidão. É isso, Gratidão Patrícia. vocês aí. Com gratidão. Gratidão por estarmos aqui. Gratidão por estarmos vivendo ainda. Gratidão por ter uma família. Gratidão por ter uma casa. Gratidão por ter um filho. Gratidão por viver. Por estarmos aqui presentes, sentindo o calor do sol, por podermos andar, por podermos ouvir, por podermos falar, por podermos ver, por sentir o calor, essa sensação gostosa de estar vivo. O mundo e a vida vai nos mostrar muito sofrimento, muita dor ainda, mas que saibamos olhar e dar valor àquilo que é mais importante, que é esse contato gostoso com quem a gente ama. Se você não tiver ninguém que possa fazer isso, tem você mesmo. Você pode se amar a você mesmo. Acho que é o primeiro passo para nos tornarmos melhores, pessoas mais empáticas, pessoas mais tranquilas, calmas. A gente tem um propósito, a gente tem uma vida para viver. Isso é muito importante. Nos trouxe hoje uma passagem muito esclarecedora. Obrigado por tudo. Que a gente possa ter relações mais saudáveis. Obrigado por tudo. Que assim seja. Que assim seja, que possamos ser a luz para o nosso próprio caminho e assim a gente vai conseguir iluminar o caminho para as outras pessoas também. Mas primeiro que a gente seja a nossa própria luz. Um beijo para todos nós e uma boa semana iluminada. Tchau, tchau. Valeu! Fui. Obrigada, gente. Tchau, galera.